Estou aqui para conversar com todos sobre reabilitação cardiovascular. Em nosso país, ultimamente, nós temos tido como principal causa de morte a doença cardiovascular, que envolve os episódios de infarto agudo do miocárdio, os episódios de acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico. E esse tipo de doença, quando se compara ao câncer, tem toda uma relevância. Por quê? Porque hoje no país, de cada 10 pessoas que têm um infarto, 3 acabam falecendo instantaneamente. As que sobram acabam sofrendo sequelas cardiovasculares, muitas vezes envolvendo insuficiência cardíaca, por exemplo, que é caracterizada do ponto de vista funcional por uma incapacidade de tolerância aos esforços. É importante discutir isso com todos, por quê? Porque no nosso dia a dia esses pacientes muitas vezes precisam de programas de reabilitação cardiovascular. Esses programas são fundamentais para trazer de volta para o indivíduo qualidade de vida, porque a própria doença do coração está ligada a uma resposta inflamatória que consome muita massa muscular e piora demais a tolerância aos esforços. Quando a gente coloca esse indivíduo num programa de reabilitação bem determinado, bem prescrito, aos poucos esse indivíduo vai recobrando a sua capacidade funcional e isso está ligado diretamente à melhora de qualidade de vida. Qual é o problema hoje? Eu convivo com muitos, dezenas e dezenas de cardiologistas e essas pessoas hoje têm dificuldade de encontrar para quem encaminhar esses pacientes. A gente sabe que na formação básica do profissional fisioterapeuta, muitas vezes a fisiologia do exercício não é abordada, o exercício aplicado àquela doença do coração, a pessoa não tem essa condição de fazer uma prescrição considerando os fatores da doença. Cada doença tem a sua particularidade. Então, em compreender as arritmias cardíacas, a disfunção ventricular, a resposta inflamatória que vem nos pacientes mais graves é muito importante. Então, quando a gente pensa na busca por esse profissional no mercado, quando a gente pensa em colocar dentro de um programa de reabilitação um fisioterapeuta especializado, é muito difícil na hora de fazer uma seleção encontrar uma pessoa que domine essas variáveis de prescrição de exercício. E quando eu falo prescrição, eu estou pensando em intensidade, volume de treino. São conceitos que vêm bastante da educação física e que muitas vezes a fisioterapia não passa perto disso como deveria. E é legal pensar nisso porque eu hoje trabalho dentro da fase 1, nos programas dentro da UTI, em que a gente prescreve exercício para essa população, trabalho com fase 2, trabalho com fase 3, trabalho com fase 4, tenho um consultório de prescrição de exercício para paciente cardiopata e pneumopata e a gente acaba sabendo que muitas vezes ele passa no consultório e eu tenho que encaminhar ele para um serviço especial de reabilitação. O que acontece? Esse serviço é quase inexistente em Goiânia, por exemplo. Quando a gente pensa nessa realidade, é complicado encontrar um local que a gente confie. Daí vem a ideia da gente montar um programa que possa capacitar o indivíduo nesses tipos de situação. Então, eu sempre penso na necessidade que existe de formar melhor essas pessoas e capacitar essas pessoas para poder prestar uma assistência numa área que só faz crescer no nosso país. Lembre-se, muita gente come errado, o sedentarismo é uma realidade e a partir daí as pessoas vão ganhando peso e esse ganho de peso, esse ganho de gordura visceral está ligado à placa aterosclerótica e cada vez mais frequente a gente encontrar dentro do UTI uma pessoa de menos de 40 anos infartada. Eu trabalho em UTI cardiovascular há mais de 20 anos. Antigamente levava um ano para aparecer alguém com 30 anos infartado. Hoje eu posso dizer que todo mês aparece alguém jovem com infarto do miocárdio. Essa pessoa tem um coração muitas vezes que suporta o infarto, mas ela sai de lá com uma disfunção funcional extremamente importante e vai precisar de reabilitação. Então, como conselho a quem está vendo esse tipo de vídeo, eu fico pensando sempre no seguinte sentido: saber melhor como a doença cardiovascular se comporta, saber melhor como intervir nessa doença cardiovascular é extremamente importante para que você possa intervir nessa população e gerar um resultado real de ganho. Por quê? Porque a partir do momento em que o primeiro paciente melhorar, ele vai servir de vetor para disseminar o fato de que você soube reabilitá-lo. E fazendo isso bem feito, você vai conseguir encadear uma série de outros pacientes. Como eu já disse aqui nesse vídeo, é lógico, a doença cardiovascular está em alta. Se eu fosse apostar as minhas fichas num futuro para reabilitação, eu ia dizer: se capacite na área,
cardíaca. Por quê? Porque lá na frente você vai ter muito paciente e isso é uma realidade. Para a população em geral, você vai atuar como prevenção, você vai ensinar a pessoa como fazer exercício para não ter a doença e como tratamento. Então, eu não vejo como fugir dessa realidade de hoje. Eu recomendo a vocês todos que estão aqui me assistindo nesse instante, que vão atrás desse tipo de conteúdo, que corram atrás de compreender melhor a fisiopatologia dessas doenças, como eu já disse, porque o mercado é carente disso hoje. E eu acho que esse é um tópico bastante importante para a gente abordar nessa nossa discussão. No mais, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço demais a atenção. Um grande abraço a todos.